rapaziada, João Felipe aqui, seu médico, biomédico e atleta. E hoje vamos falar sobre um assunto que eu já venho há muito tempo querendo falar aqui. Como era um assunto um pouco específico da área, eu vinha segurando, trabalhando a linguagem, mas acredito que muitos de vocês que me seguem já são interessados, já sabem do que a gente fala, e tenho dois motivos especiais para falar sobre esse tema em específico, tá certo? Você já deve ter visto alguma coisa relacionada aqui no título do vídeo, né? Mas duas coisas me trazem a ele nesse momento. Uma é a produção de medicamentos novos para obesidade, para o diabetes, relacionado com essas drogas, esses fármacos que são utilizados como padrão ouro, né? O grande marcador, o grande medicação do momento para obesidade, tá certo? E que também trata o diabetes. E na verdade é o contrário, né? Essas drogas geralmente elas vêm do diabético, começa a haver perda de peso por melhorar a sensibilidade à insulina, e aí ela vai para as pessoas normais, começam a fazer teste. Lógico, isso aí vem de vários artigos científicos. A produção científica hoje ela é muito rápida, tá certo? Então a gente tem essa questão dessa medicação em si. E em seguida também eu ouvi muito desentendimento, né, sobre a utilização dessas medicações, seja por meio de imprensa aí, né, da própria internet, alguns especialistas que não são diretamente da área ou não são médicos, mas são profissionais de saúde e trabalham de certa forma com metabolismo, também falando algumas coisas que eram meio verdades, né? E a gente vai desmistificar isso agora, inclusive para ajudar nesse sentido de que não trabalha, não tem obrigação de saber esses detalhes. A gente vai tentar simplificar e mostrar a eficácia e eficiência dessas medicações, dessas novas drogas, né? Quebrar esses paradigmas. Vamos lá, então. Nós temos principalmente, aliás, antes, já deixa o seu like, por favor, isso ajuda bastante, tá certo? Deixe seu like, ativa o sininho, segue o canal e não esquece de me seguir nas redes sociais, ó, no Instagram, tá certo? @JoãoFelipePC. Pronto, agora já posso voltar pro tema. Já fiquei empolgado, já quase esqueci de pedir. Infelizmente a gente tem que pedir porque isso muda muito, né, a repercussão aqui do canal, né? Já estamos nessas aí já há alguns meses, então é legal que você siga e recomende aí pros seus amigos. Bom, vamos esclarecer alguns pontos, né? A gente vai falar especificamente de duas moléculas que a gente produz no nosso corpo e que virou medicação tanto para o diabetes como para o emagrecimento. A primeira delas e a mais famosa é o GLP-1, é o peptídeo semelhante ao glucagon, né, tipo 1, que ele é a substância que dá origem à Victoza, né, ao Ozempic, a outras coisas que são análogos de GLP-1. Os análogos de GLP-1 são substâncias que mimetizam, né, são sintéticas, são iguais, né, e ativam o receptor do GLP-1 no corpo. A gente vai falar sobre o que esse GLP-1 faz. Paralelamente a esse hormônio, isso é um hormônio intestinal, também quando a gente come, existe um outro peptídeo, né, que é o peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, que é o GIP, que também já é estudado aí desde a década de 70, porém não teve assim tanto impacto, tanta evolução em estudo, quanto o GLP-1 está voltando agora com todo gás, né, a partir desses últimos estudos que a gente tem de um dual, né? De um dual é uma medicação que vai usar tanto o GLP-1, que é a substância que a gente utiliza aí no Ozempic, que hoje é o padrão ouro disparado, né? Para o emagrecimento, quanto o uso da GIP, que é esse segundo hormônio que eu falei, tá? Eles são hormônios que são incretinas. O que são incretinas? Incretinas são substâncias que quando a gente come, ela ajuda, ela sensibiliza as células do seu pâncreas a liberar de forma melhor essa insulina, tá certo? Então o papel fundamental, ela vai se ligar lá no receptor, e ela é dependente de glicose, tá certo? Quando a glicose for absorvida, ele vai estimular essa célula a poder produzir mais insulina, tá certo? De forma adequada, e vai trabalhar também em outras áreas para que seu corpo não necessite de um pico tão alto de insulina para ir, tá? Mas não é só isso, ela tem diversas outras funções que a gente vai comentar. Antes de eu falar dos efeitos, né, separados dela, sobretudo do GLP-1, que é onde a gente vai esclarecer algumas dúvidas, eu vou falar de coisas que elas fazem em conjunto. Então, tanto o GLP-1 quanto o GIP,
ela vai ter ação intestinal, para isso, né, vai ter ação no pâncreas, mas vão ter também ação no sistema nervoso central, no cérebro, trabalhando a saciedade, trabalhando também estímulo da termogênese, tá certo? Além disso, o GIP, ele tem receptor dele nos adipócitos, sim, na célula de gordura. Ele vai ajudar a célula de gordura a trabalhar de uma forma melhor com a captação de glicose, com uma forma melhor de estruturação desse armazenamento de gordura. Isso vai otimizar o metabolismo, a queima de gordura, entre outras coisas, tá certo? Além disso, o GIP tem um maior efeito, né, como incretina do que o GLP-1. Além de que, como eu falei, nos adipócitos tem receptor de GIP, mas não tem receptor de GLP-1. Terminando a ação conjunta desses dois hormônios, o que a gente tem que falar? Que no paciente com diabetes tipo 2, ele tem uma ação menor dessas incretinas. Provavelmente porque, pelo mecanismo da doença, do diabetes tipo 2, que perde ali algumas células beta-pancreáticas. Para quem não está acostumado, células beta-pancreáticas são as células que vão produzir insulina no pâncreas para jogar para o corpo, para conseguir absorver a glicose, nas células dependentes de insulina, né? Para que isso ocorra. Então, fechando isso aí, a gente vai começar a falar agora do papel do GLP-1 e esclarecer de uma vez por todas que não é uma metformina de luxo. O GLP-1, a semaglutida, Ozempic e a Victoza, Saxenda, eles têm diferentes graus de efeito entre si, né? A semaglutida é 2 vezes mais potente que a liraglutida, que é a Victoza, Saxenda, principalmente para emagrecer, tá? Assim como essa nova molécula que a gente tem, esse dual chamado tirzepatida, ela tem 2 vezes mais efeito do emagrecimento nos comparativos que tem recentes de artigos. Se você colocar, tá aí um artigo aí no New England Journal of Medicine comparando a semaglutida, que é o Ozempic, com esse dual novo, que é a tirzepatida, mostrando que você tem 2 vezes mais a perda de peso do que a própria semaglutida. E a semaglutida já tinha 2 vezes mais que a liraglutida, que é a Victoza, ou seja, a nova molécula tem 4 vezes mais perda de peso do que a Victoza. Então a gente vai evoluindo e vai dando cada vez mais armas para que o paciente de obesidade não precise ter um sofrimento tão longo, para que consiga sair dessa faixa de risco de doença cardiovascular, de doença metabólica, de demência, de esquecimento. Sim, obesidade também vai afetar a memória, tá certo? Então vamos lá. Agora que a gente já sabe que tem diversos efeitos, que não é só, porque aqui vem isso. O efeito mais claro de quando você começa a utilizar a semaglutida é o enjoo, é a redução do esvaziamento gástrico. Isso é uma função boa, porque dá saciedade, faz com que o carbo venha mais lentamente, além de que internamente ele melhora a sensibilidade de insulina. Mas para por aí. A metformina tem outros benefícios, mas em relação à perda de peso, ela vai ficar muito aquém. O enjoo, que é comparado disso, é um efeito adverso, um efeito em que algumas pessoas vão ter isso aí, outras não vão ter. Eu tenho pacientes que utilizam e não sentem nada, outros pacientes que enjoam demais. Então a gente consegue manter isso aí. Geralmente depois do primeiro mês que se estabiliza isso, você vai tranquilo com a sua terapia, tá? Além disso, você tem o efeito central no sistema nervoso central, que a gente já falou. A gente tem o efeito da termogênese, que vai ali aumentar a eficiência de tireoide. A gente vai mexer no FGF, né, que é fator de crescimento semelhante fibroblastos tipo 1, que vai estimular tanto essa parte da termogênese quanto a transformação, o estímulo da gordura branca, que é uma gordura com menos mitocôndria, ou seja, menos ativa, para uma gordura bege, que é mais ativa, com mais mitocôndria. Então você tem diversos fatores aí, além de estimular uma melhora da flora intestinal quando você usa o Ozempic, a semaglutida, enfim, um GLP-1, análogo de GLP-1. E nós temos também ainda um efeito que já tem estudos comparando efeito cognitivo de obeso, de esquecimento, de cognição, mostrando que você tem uma melhora pelo emagrecimento, você tem uma desinflamação também na área cerebral, ajudando essas pessoas a reduzir esses esquecimentos, esses estresses, essa ansiedade que gera a obesidade, tá certo? Então não é só um efeito diretamente relacionado só à perda de peso, mas como também a molécula que
está sendo usado. Outro fator importante é que o GLP-1 que a gente produz do corpo, o GLP-1 endógeno, ele é destruído, né? Ele é degradado pela DPP-4, né? Que é uma enzima que você vai destruir o GLP-1. Porém, o análogo de GLP-1, ou seja, aquele que a gente produz fora do corpo, ela não tem a capacidade de destruir, podendo fazer um efeito terapêutico de muito mais longo prazo. Inclusive, uma das grandes diferenças dessas moléculas mais atuais, da semaglutida em relação à liraglutida e as outras, tá? Eu não falo das outras porque as outras não têm relação com emagrecimento, mas tem com diabetes, né? Que é a zelantídia, a duraglutida. Então, eu não falo dela aqui relacionado a isso. Mas existem outras moléculas também que são na área do GLP-1, mas que não são tão utilizadas que pelo poder de emagrecimento dela ser menor. Mais uma vez provando que não adianta só ser na área do GLP-1 e não adianta querer comparar metformina com um análogo de GLP-1 em relação ao emagrecimento. Não tem comparação. Vamos lá para acabar com o questionamento de algumas pessoas que acham que a segurança do semaglutida, né, da semaglutida, ela é discutível para esse paciente. Primeiro, você vê que tem alguns artigos, né? Eu tenho alguns artigos separados aqui. Esse artigo aqui, ó, o desfecho cardiovascular, né, com o uso de GLP-1, né, agonista, que vai ser no caso a semaglutida aqui, para pacientes com diabetes tipo 2, é uma meta-análise. Olha o que é que ele fala. Ele fala que não foram encontrar diferenças significativas, né, na hipoglicemia, pancreatite, câncer de pâncreas ou câncer medular da tireoide. Ou seja, nesse estudo que traz uma meta-análise, um estudo grande, você não houve aumento de câncer, não houve aumento de pancreatite. Tem outros estudos ali de segurança e eficácia, onde ele traz um nível mais elevado basal de amilase lipase, né, que é um marcador do pâncreas, que às vezes quando você está inflamado, quando você tem uma pancreatite, esses valores elevam. Eles estão um pouco mais elevados que o normal, mas não quer dizer que esteja no nível tendo pancreatite. Uma das explicações é porque os análogos do GLP-1, eles vão aumentar a meia-vida, né? Então, a vida útil das células betas, né? E além de estimular isso, ele aumenta a proliferação dessas células beta para melhorar ainda mais esse efeito de incretina. Ela é encontrada nisso, então você acaba tendo um aumento maior dessas substâncias no corpo, mas não quer dizer que está tendo lesão, tá? Obviamente que quem já teve pancreatite ou quem tem uma suspeita de pancreatite ali no hospital, você vai suspender o uso por conta da confusão que você pode gerar para a evolução desse paciente, né? Ali num tratamento específico. Então, acaba se optando por não usar. Mas é bem discutível isso, que a gente tem alguns estudos falando pró, outros estudos falando contra. O que a gente tem na realidade do uso é que ainda não existe nenhuma confirmação de que o uso de GLP-1 pode estimular nem câncer de pâncreas, nem pancreatite por conta disso, tá certo? A gente tem mais um aqui que eu separei, o risco de malignidade, né, neoplasia com GLP-1. E a gente tem aqui, os análogos de GLP-1 podem ser usados sem preocupações de segurança relacionada à neoplasia maligna em pacientes com diabetes tipo 2, que foi no caso desse artigo que tá aqui, tá certo? Então assim, além disso, tem diversas outras informações. São hormônios que vem tendo artigos lançados diariamente, artigos bons, artigos ruins, enfim. Cabe a você separar o joio do trigo, tá? Da metodologia. E se você quer trabalhar com esse tipo de medicação, ou se você é um usuário disso, um paciente, procure quem trabalha com isso para poder esclarecer essas dúvidas caso alguém pergunte. E realmente, você que não tem obrigação de saber disso, quem está te acompanhando tem, e você vai confiar num profissional de qualidade que utiliza isso aí, tá certo? Tem propaganda de semaglutida, foi só mesmo para poder quebrar essas coisas de paradigma e dizer para vocês que está chegando medicação nova, está chegando coisa boa aí que vai ajudar pacientes obesos, vai ajudar esse tratamento da doença que mais mata no mundo, na verdade. A que mais mata no mundo não é diretamente obesidade, ninguém morre de obesidade, mas a obesidade é o fator que mais eleva a causas mortes maior no mundo, que é infarto, AVC, né? E câncer também, que é uma causa. Nem todos os cânceres estão ligados à obesidade, mas sabe sim que ele aumenta algum tipo de câncer, beleza?
Então, se você curtiu esse tipo de abordagem aqui, se você não achou que ficou muito chato, se você gosta desse tipo de abordagem, você deixa seu like aqui, escreve aqui embaixo sobre qualquer outro assunto que você queira saber, algum outro tipo de medicação. Se você quer saber novidades da área de obesidade, de emagrecimento, ou de hipertrofia, ou de algum outro assunto relacionado a esporte ou a parte de endocrinologia, a gente traz aqui para você, beleza? Um grande abraço, não esquece de me seguir nas redes sociais e até a próxima.